Designer gráfico, artista 3D, e também sou sócio de um estúdio de jogos. Trabalho com gente de todo lugar do mundo, eu coordeno um time de artistas de diversos lugares do mundo. E eu trabalho com design há mais de 10 anos. Né? Eu tenho 26, então eu comecei realmente muito cedo. E parte das consequências de se começar muito cedo é justamente você não tem a maturidade de absorver alguns assuntos, né, aos quais você é apresentado. Então, eu acabei tendo que reinventar a roda muitas vezes e passei por coisas que, assim, demorei 3 anos para aprender uma coisa que na faculdade eu aprendi em um semestre, sabe? E essa jornada de aprendizado tem sido um pouco solitária, um pouco difícil às vezes. Então, para poupar vocês de passar pela mesma coisa, eu montei essa palestra na esperança de que algum conhecimento aqui ajude vocês nesse sentido. Então não poderia começar de outra forma, né? Falar sobre o tema sem citar a traição das imagens do Magritte. E essa obra é muito interessante, ela foi feita e concluída em 1929. E ela é interessante porque ela tem a ilustração e um texto em francês dizendo isto não é um cachimbo. E ela força a pessoa a separar o que é objeto e o que é representação de objeto e a explorar, né, essa diferença. Agora, mais interessante para mim do que explorar essa relação é perceber que eu nunca vi um cachimbo desse jeito, um objeto cachimbo desse jeito, e mesmo assim eu percebo que ele é um cachimbo. E eu percebo tanto que ele é um cachimbo que quando o cara fala isto não é um cachimbo, eu fico em conflito. Isso é um cachimbo sim. Isso é uma representação de um cachimbo sim. Poderia ser sei lá, um saxofone primitivo, alguma coisa do tipo, mas eu percebo como um cachimbo, mesmo eu nunca tendo visto um objeto que poderia estar sendo representado dessa forma. Então, como é que funciona esse tipo de coisa? Basicamente, como é que o cérebro vai fazer sentido de uma nova informação, de um novo estímulo? Então, basicamente, o que vai acontecer quando o seu cérebro recebe um novo estímulo ele vai criar um conceito, novo estímulo. Só que assim, a gente tá falando novo estímulo porque fica mais fácil dando nome às coisas, né? Ele não tem nome algum. Ele é só uma representação mental do estímulo que você recebeu. Exemplo, para ficar mais fácil. Digamos que eu nunca apresentei para vocês o cachimbo da obra do Magritte. Né? Vocês nunca viram um cachimbo antes, vocês nunca ouviram a palavra cachimbo antes, não fazem a menor ideia do que se trata. Falei aqui, cachimbo. A primeira coisa que vai acontecer com vocês é o cérebro de vocês vai pegar isso e vai criar um conceito desse jeitinho aqui. Ele vai pegar todas as qualidades que ele percebe de um cachimbo e vai guardar em uma pasta, cujo requisito para fazer parte desta pasta é ser desse jeito aqui, ter esse conceito. Então você tem o que é... Nossa, tem que falar muito perto aqui do microfone. Então você tem o que é necessário, extremamente necessário, para isso ser considerado um cachimbo, definindo todas as coisas que vão entrar nesta pasta. Um pouco estourado aí o som. E aí você tem as instâncias, né, que são muito mais próximas dos estímulos em si. Que são, por exemplo, esse cachimbo em si é uma instância que tem não só faz parte da categoria cachimbo, como tem características de madeira envernizada aqui nessa parte, ele tem um bocal, ele tem um material preto brilhante, ele é usado para fumo. Então, dessas coisas, dessas características do estímulo que eu recebi, eu vou eu vou assumir quais são essenciais a um cachimbo ou não, para formar o meu conceito. A consequência disso é que, quando eu recebo um estímulo pela primeira vez, o meu conceito é muito parecido com a minha instância. É porque eu só tenho uma pasta com uma coisa. Mas conforme eu vou sendo introduzido a vários estímulos que eu também identifico como cachimbo ou aprendo que são cachimbos, eu vou distanciando o meu conceito de qualquer instância. Então, pode ser que ele não tenha mais uma forma curva como a que eu apresentei aqui. Na verdade, pode ser só uma questão de um cano longo conectado a um bocal ou um recipiente. E ele pode vir em diversos materiais, ele não precisa ter um bocal, como eu pensei que poderia ter. Então assim eu vou expandindo o que eu penso de um cachimbo, né? Eu vou expandindo o meu conceito através desses novos
do que chama de categorização, né? De vou colocar em categorias os estímulos que eu recebo. Um outro exemplo bem direto seria olhando a obra de um artista, de um ilustrador. Esse aqui é um que eu gosto bastante. E todas essas obras aqui são instâncias que eu coloco na minha pasta mental, arte do James Zapata. E o conceito dessa pasta, o requisito para fazer parte desta pasta, primeiro, precisa ser feito pelo James Zapata, mas mesmo que ele não fosse feito, eu reconheceria pelo estilo gráfico que ele tem, né, pelo fato dele usar muitos contrastes de luz, pelo ele não ter medo de usar cores básicas, bem vibrantes, e pelo assunto também, o estilo gráfico dele somado ao assunto das obras, né, ele tem um caráter assim de misticismo com naturalidade, né? É o mágico que simplesmente é. Ele não está ali pelo espetáculo. Então, mesmo que eu fosse apresentado a uma obra nova, eu provavelmente seria capaz de dizer, isso é uma obra do James Zapata. Ou então, isso parece muito com uma obra do James Zapata. Mas aí eu apresentei para vocês os blocos principais, né? Tipo, eu apresentei para vocês os tijolos da cognição, de como funciona a categorização. Mas de tijolo não se faz castelo, né? A mágica não tá aí. Apresentar isso aqui também. Se eu falar pra vocês sobre conceito e categoria amor, vocês vão ficar tipo um pouco mais complexo do que se eu falasse de algo tão notável, né? Tipo, literalmente notável quanto artes, quanto obras artísticas. Provavelmente vocês tentariam conceituar amor através de exemplos de instância. Ou seja, vocês diriam, amor é quando acontece esse tipo de coisa. Ou amor é... Ou então vocês usariam uma alegoria super fantástica, tipo, amor é uma chama que não se apaga, blá, blá, esse tipo de coisa. Mas você não ia conseguir muito bem chegar no conceito, porque é extremamente abstrato. Você ia encontrar palavras, e essas palavras não iam traduzir muito bem, e não iam dar conta de todas as situações em que aquilo faz sentido. Então tem esse tipo de diferença também entre conceitos que são sobre coisas materiais e conceitos sobre coisas que são intangíveis. Então a gente volta para a parte que eu estava falando sobre a mágica. A mágica não está nas peças em si. O que a gente quer saber de fato é como a gente pega uma imagem e a gente entende ela como parte de uma categoria. Porque quando a gente vai fazer um produto ou um projeto, seja qual for, a gente está colocando alguma coisa no mundo que a gente quer que seja percebida de tal forma. Seja uma peça gráfica, seja um serviço. E o meio pelo qual a gente vai fazer sentido dessas coisas, pelo qual a gente vai agrupar essas coisas, pelo qual eu vou perceber um cachimbo como parte da categoria cachimbo, é por analogia. Assim, nenhuma surpresa que quando você vê uma coisa semelhante, você coloca ela numa pasta de coisas semelhantes. Mas a gente tem um entendimento de analogia como algo, como aquela figura de linguagem lá da língua portuguesa, né? Que a gente estuda e vem tipo, o sol é como uma bola de fogo e, sei lá, sua luz inunda o espaço, coisa assim. Mas, como o amor, tudo aqui é analogia que eu vou mostrar pra vocês. E a coisa é que a analogia está em tudo quanto é lugar. Não é só uma figura de linguagem, ela é o próprio meio pelo qual o cérebro computa a informação. Ele não é informação, mas é o próprio meio pelo qual o cérebro computa essa informação. Dá um exemplo bem interessante para vocês. Tímpano. A maioria das pessoas sabe que tímpano é uma parte aqui do ouvido interno. Né? Outras pessoas que têm um background em música provavelmente sabem também que tímpano é um tipo de instrumento de percussão. Mas tem um terceiro tipo de tímpano que, se tiver alguém aqui de arquitetura, vai identificar bem, que é uma superfície aproximadamente triangular, delimitada pela curva externa de um arco, de parede adjacente, enfim, não interessa essa parte. O que importa tímpano são essas partes aqui de um arco, quando a gente está tentando produzir um arco na arquitetura. E é interessante porque não está na definição de arco, mas é inerente ao comportamento do tímpano na arquitetura, o fato de ele ser sempre uma sobra, ele ser sempre um resíduo. Você não consegue fazer um arco sem sobrar uma região.
Então essa área, essa região que sobra é um tímpano. Alguns biólogos evolucionistas perceberam esse tipo de essa relação, porque um deles tinha background em arquitetura e eles estavam estudando como é que poderia ser que todas as características possíveis assim evoluiriam e seriam selecionadas pelo ambiente. Não fazia muito sentido. Qual é o sentido, por exemplo, de um, um queixo ser selecionado pelo ambiente? Né? Tipo, essa pessoa tem um queixo mais pontudo, logo ela vai reproduzir melhor aqui nesse lugar, coisa do tipo. Vai sobreviver com mais facilidade. Então o que eles perceberam é que, assim como na arquitetura os tímpanos são sobras residuais, os genes também têm tem muitos traços, genes resultam em muitos traços que são residuais da seleção de outros traços. Então eles, baseado nessa analogia que eles fizeram entre tímpano para arquitetura e o comportamento de traços residuais na genética, eles vieram com essa teoria de tímpanos para a genética e revolucionou bastante essa questão da biologia evolutiva. Né? Porque de repente você não precisa mais buscar genes responsáveis a todas as características de um ser vivo. Você tem as características X e o resto ali é tudo residual, é tudo consequência dessa seleção dessas características. Inclusive tem um fato sobre Einstein. Einstein ele ganhou o Nobel não pela teoria da relatividade, mas por descobrir que que partículas conseguem se comportar tanto como partículas como ondas. E ele fez isso a partir de uma analogia, observando dois gráficos, um sobre o comportamento de partículas em um gás e outro sobre o comportamento de ondas se não me engano, de uma estrela. Então ele olhou para essas duas coisas e percebeu, isso é a mesma coisa, eles estão dizendo a mesma coisa. E é claro, eles fizeram lá uns cálculos, ele fez um monte de cálculo para justificar, mas essa percepção revolucionou, deu origem a toda a questão não deu origem, né, mas alimentou e corroborou com o surgimento e estabelecimento da física quântica. E foi por isso que ele ganhou os 1 milhão de tantos lá do prêmio Nobel. Não foi pela teoria da relatividade que ele é tão famoso a respeito. Outro tipo de analogia, essa aqui eu me orgulho bastante, foi da minha última palestra sobre acessibilidade, no qual eu mostro que você tem uma ideia e a ideia é X. O que importa é como você executa essa ideia através do design. Então você tem, porque diferentes níveis de conhecimento, você pode ter que 27 mais 48 é 75, e isso a pessoa acha ok. Outra pessoa pode demorar um pouquinho ainda para fazer essa conta de cabeça. Então você quebra essa conta em algo mais acessível para ela. Para outras pessoas isso pode não ser necessário. Ela é capaz de ler isso aqui e chegar a 75 com facilidade. Então você mostra como diferentes designs podem surgir de uma mesma ideia a partir do filtro de acessibilidade. E toda essa questão de formar analogias surge desse esqueminha aqui. Você recupera uma memória, você associa ela, você tira os arquivos, as instâncias da sua pasta, da sua categoria da cabeça, através da recuperação da memória. Você mapeia isso está acontecendo o tempo todo. Não é você estando consciente nem nada, isso acontece o tempo todo. E aí você pega essa instância e você quebra ela no que você percebe como as características mais fundamentais. E aqui é onde acontece o aprendizado por abstração. Logo, pegando esse mapa, pegando essa estrutura que você percebeu do seu estímulo, você é capaz de sobrepor com outras estruturas, que é o que a gente fala de transferência. Você sobrepõe a estrutura de uma instância que você pegou a um outro assunto. E aí você tem, obviamente, como resultado a analogia. Transferência é basicamente disso aqui que a gente está falando, né? Na matemática é muito comum aquele você tem A está para B, assim como X está para Y. E é basicamente isso. Então você tem, por exemplo, tímpano está para a arquitetura, assim como traços residuais está para a genética. Então assim você faz esse tipo de transferência. Então, analogia é o próprio meio pelo qual a gente vai computar a informação. E estando ciente de que todo mundo consegue fazer isso e todo mundo não consegue não fazer isso, é que a gente vai tomar nossas decisões, né, no nosso design, no nosso projeto, seja de serviço, seja o que for.
Porque mesmo quando a gente tem uma ideia que parece ser feita para todo mundo, essa ideia na verdade está considerando que o nosso público tem certos conhecimentos. Né? Então, Minecraft é um jogo tipo, jogado por crianças, usado na escola, todo tipo de coisa. Mas experimenta dar esse jogo para uma pessoa de terceira idade que nunca jogou um jogo na vida. Ela vai ficar perdida com a questão do controle em 3D. Imagina essa pessoa, então, tentando jogar Cyberpunk. Antes mesmo dela aprender a girar a tela, ela já está sendo bombardeada e tendo que esquivar, e tendo que apertar outros botões e mil coisas ao mesmo tempo. Esse tipo de repertório que a gente espera do nosso público é o que vai possibilitar a gente, tipo, o entendimento desse repertório que vai possibilitar a gente criar tudo no nosso projeto. Né? Então, Shrek, um dos motivos, com certeza, pelo qual ele ficou tão famoso, é pela percepção de que quando você faz algo para a criança, não é só a criança que está consumindo, os pais também estão consumindo. E ele é cheio de piadas de duplo sentido, ele é cheio de piadas de duplo sentido. Então, uma criança, ele não vai pegar que referência tá aqui. A criança nem deve alimentar o gato com catnip, nem nada. Né? Mas o adulto pega, e o adulto dá uma gargalhada, o filho não entende, e assim vai. E a gente pode, nessa de confiar no repertório do nosso público, tentar ir para experiências que parecem universais. Elas não são universais, mas elas parecem. É o que Jung vai dizer mais ou menos, Carl Jung, um psicólogo tão grande quanto Freud, vai chamar de inconsciente coletivo. Né? A gente vai puxar para experiências que são tão comuns à experiência humana que parece que a experiência é universal, mas ainda assim pode não ser. Exemplo, um dos motivos pelo qual Alien foi tão celebrado, né, como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos é porque a figura projetada por esse carinha aqui, inclusive ele mesmo inspirou o design inteiro da criatura, não foi um design feito para o filme, foi a realização de que ele misturou numa mesma criatura diversos elementos abstratos de terror que causam desconforto. Então você tem a aparência cadavérica, então você tem o conceito de ossos, já remete a alguma coisa, sabe, universalmente para a experiência humana ou para a experiência animal, algo ruim. Você tem a questão do metal, né, de como ele reage à luz dos materiais, e não é um metal limpo, não é um metal polido, é um metal sujo, né, você tem a questão de doenças, e você tem pontas por todos os lados, você tem a comunicação de violência por todos os lados, né? Tudo fere. E você tem, obviamente, como elemento central da violência aqui, a figura fálica. Né? E isso no design original desse artista é muito mais visível, né? Dá pra ver claramente assim, a figura fálica na cabeça do alien. E aí você tem, né? Você tem tantos elementos de violência numa figura que tem agência e que é indestrutível. E ali você tem o grande terror causado assim de forma universal. Você tem inclusive menções dentro do filme, por exemplo, de um bebê alien saindo do estômago do tripulante. Você tem a cena dele encurralando uma mulher contra a parede. E só pelo terror da coisa ele não chega a matar ela. Então você tem muitas referências que inclusive fazem com que alguns especialistas, alguns críticos enxerguem Alien como uma referência a uma alegoria à violência sexual, de fato. Outro tipo de experiência abstrata que a gente explora, querendo ou não, é a questão, por exemplo, de curvas. Curvas como algo que é dinâmico, como algo que traz movimento. Quando a gente vê algo que tem uma curva, que está em uma posição curva, ela não está em sua estabilidade, não está no seu ponto mais estável, no seu ponto de equilíbrio. E esse tipo de traço, ele passa nos nossos desenhos, a gente estando consciente ou não. Então, melhor a gente estar consciente do que a gente comunica, porque alguma coisa vai ser comunicada, de um jeito ou de outro. É bom ficar atento nessas coisas também, né, nesse tipo de contexto. A que palavras você usa para descrever sua experiência com a obra? Por exemplo, esse artista aqui usa muito vermelho vivo. Vermelho não sai pulando, vermelho não tem nem vida. Mas por que você usou essa palavra? Por que você associa um atributo vivo a uma cor?
E daí, tipo, parece viajado porque é mesmo no início, mas você vai ver que tudo acaba tendo uma tradução, um outro significado, algo análogo a ele em outra linguagem, seja visual, seja sonora, ou outro tipo de linguagem que você estiver explorando. Por exemplo, a questão, outra coisa abstrata, que a gente pode explorar muito bem, questão de acréscimo. Acréscimo é uma situação que tem em tudo. Imagina o conceito acréscimo guardado na sua cabeça, o que tem, o tanto de coisa que tem nessa pasta. Tem muita coisa do nível mais tangível ao nível mais abstrato. E o nível de acréscimo aqui usado em Mario Bros é simplesmente aquele bagulho de moedinha, aquele tadam, né, quando você ganha alguma coisa. E isso é tão simples, mas já dá a ideia de que pegar uma moeda é bom no Mario Bros. Imagina que você tem um jogo em que você é um cachorrinho, um pug, e aí você tem cocôs no chão. Ali, você passa pelo cocô, você coleta um cocô. E aí, se o som é um acréscimo, você muito provavelmente vai entender aquilo como pegar cocô nesse joguinho aqui é bom. É algo que eu tenho que fazer. Se você tem um som tipo decréscimo, você entende que você perdeu alguma coisa. Aí você não precisou comunicar isso de forma alguma, você não gastou com uma plaquinha falando se você pegar cocôs, você vai receber tantos pontos, ou vai perder tantos pontos. Não precisou de comunicação explícita. O jogador entende, você comunicou, já está perfeito. Como um outro exemplo de coisa ainda mais abstrata, e esse aqui é usado assim com maestria, isso é um curta que ganhou premiação de propaganda para Blue Label. E aqui é uma historinha sobre esses dois caras num barco. E o cara tá lá bebendo seu uísque, ele faz uma aposta com o outro. Eu quero ganhar esse barco de você. E eu vou ganhar esse barco com uma dança. Então ele começa a se preparar para esse tipo para vencer esse tipo de aposta. Ele aluga um teatro, ele aprende a tocar piano, ele aprende a dançar e acaba conquistando o cara para participar da dança e com isso ele ganha o barco. Agora é muito interessante notar como eles fazem isso ser uma propaganda da Blue Label. Eles usam. Eles têm aqui o barco, o teatro, o piano e obviamente a Blue Label como elementos principais. E eles exploram isso através. Todos eles têm madeira, todos eles têm algum tom de azul marcante, assim como a bebida. Todos eles têm aquele caráter da idade, né? Você tem um piano envernizado, todo antigão. Você tem o teatro, né? Não é um cinema, não é um palco de praça. Você tem a questão da classe envolvida também, né? Não classe econômica necessariamente, mas classe de elegância. E aí você tem a conclusão de que todos eles. Não tem a conclusão, mas você tem também a exploração de que todos eles são recipientes de experiências raras. E é isso que ele espera chegar à conclusão no final do curta. De que Blue Label, assim como todas essas coisas, Blue Label é um recipiente também de experiências raras. Eu falo. Ele vai associando cada uma das coisas. Porque, olha só, tudo aqui é igual. Por que aqui também não seria? Né? E eu uso recipiente aqui propositalmente porque piano é uma caixa, né? Você tem um teatro, você entra no teatro, no barco, eles não mostram você entrando no barco, mas você está contido no barco também. Então ele tem toda essa alegoria a recipiente que não só é explícita, não só é implícita, né, pelo jeito que eles filmam e a escolha dos objetos, mas pelo jeito como eles experimentam e vão entrando nessa coisa. Ele vai degustando lentamente antes de entrar no copo, né? Ele se prepara lentamente ao longo do curta para tocar o piano. O cara que vai entrar no teatro, ele entra lentamente, então é um processo ritualístico que, por ter várias semelhanças, por mais abstratas e diferentemente relacionadas, né? O tocar piano não tem nada a ver, aparentemente, com entrar num teatro, mas ele vai construindo esses paralelos de forma que o resultado final é satisfatório e a conexão ali, ainda que inconscientemente, está feita. Então, beleza, a gente falou sobre aproveitar a consciência o repertório do nosso público. E eu quero falar um pouquinho também sobre explorar os recursos que estão à sua disposição. Então, não olha um filme de terror aqui que saiu esse ano sobre aliens, com ficção científica também.
E ele foi muito celebrado, entre muitos outros motivos, pela imersão, pelo caráter de imersão. E esse filme ele foi desenvolvido, ele foi projetado especialmente para cinemas IMAX. Cinemas IMAX são aqueles cinemas com um telão muito maior do que o normal, né, com um som 3D, mil coisas lá. E o jeito que eles planejaram essa imersão para cinemas IMAX foi colocando todas as informações cruciais na altura do olho do espectador no cinema. Então, enquanto um personagem tá tendo um medo de olhar para cima, você também vai ter que olhar para cima para ver o que o personagem está com medo de ver. Então você tem essa associação de você estar no mesmo papel do personagem. Isso vem de ele reconhecer as propriedades, não só de enquadramento, mas de reconhecer que o cinema IMAX tem certas propriedades. A experiência no cinema tem essas propriedades. Outro tipo de analogia muito clara de entender as ferramentas que estão à sua disposição em um projeto é a sensação de estar num sonho que é provocado pelo desfoque aqui nessa cena de viagem alucinante. Então, se você fechar bem os olhos, você vai ver que fica meio borrado. Quando você está meio acordado, você está com remela no olho, sei lá, você também não consegue enxergar muito bem. Você tem aquela sensação de estou ainda meio acordado, meio dormindo. Ou então, quando você está num sonho, você lembra do conteúdo do sonho, mas você não consegue dizer qual é a cor do piso, qual é o ajunte ali da parede. E aí ele consegue passar esse tipo de coisa, essa experiência, através do desfoque. E ele ainda ele ainda bota uma outra camada de experiência nisso. Né? Para não deixar o filme monótono, sempre com a mesma experiência, ele tem cenas, obviamente, que não usa como essa, que não usa desfoque, mas dê uma olhada no fundo em como ele é tão poluído que ele parece uma textura. E o resultado é, você não consegue identificar o fundo da mesma forma que não identifica o fundo na primeira imagem. O que resulta é o foco apenas nos personagens, não importando o cenário. Massa. Mais um caso, dessa vez, bem mais técnico sobre essa questão de uso de ferramenta. Em 2018, 2019, quando estavam produzindo esse jogo lá na Wildlife, a equipe do Tennis Clash estava com um problema porque eles queriam que o jogo deles fosse para celular e atingisse dispositivos low-end. Low-end são basicamente são basicamente celulares com menor capacidade de processamento. Celulares antigos ou celulares feitos mais baratos mesmo. E o problema consistia em, eles tinham uma plateia, para vender a experiência de ter uma plateia assistindo no jogo, eles precisavam que a plateia fizesse alguma coisa. Só que ficaria muito caro cada coisa que você adiciona num jogo existe para ela um custo de processamento. Né? Ela custa alguma coisa na memória. E você ter um esqueleto associado a cada personagem daqueles, fazendo um movimento e tal, ia pesar muito no processamento do jogo e não ia dar certo, ia resultar em queda de FPS. Como é que eles resolveram esse tipo de coisa? Bem, num jogo 3D qualquer, você tem os modelos 3D, a malha do modelo 3D, né, que é responsável pela forma do objeto, e você tem presa a ela a textura do objeto. A textura é como se fosse o origami, que é esse objeto, só que aberta. Então a gente pinta essas coisas num plano 2D e é como se fosse embrulhado, essa textura envolve o modelo. Mas uma propriedade interessante de texturas é que no fim das contas elas são simplesmente grades de informação. Cada pixelzinho ela é basicamente um container de 3 valores. Um para a quantidade de brilho de R, né, que é vermelho, um para a quantidade de brilho de verde e outro para a quantidade de brilho de azul. Então, cada pixel desse tem 3 valores associados a ele. Curioso, porque para movimentação, para coordenação no espaço, você também sempre tem que mostrar em coordenadas, em números, sua posição em X, Y e Z. Como você navega no espaço. Então eles perceberam que dá para dizer que a posição X, Y, Z pode se tornar também valor de vermelho, verde e azul. E aí você tem como resultado
esse mapa completamente esquisito, que é assim, totalmente abstrato, mas que se o computador for programado para ler isso como um scanner, você consegue configurar cada vértice dele para mover desse jeitinho. Então você tem todos os assets, né? Você tem todos aqueles elementos da paisagem, todos os elementos da plateia se movendo através de um único leitor aqui. Então isso economizou bastante. O fato disso aqui tá uma silhueta parada, inclusive, é um extra ainda, porque esse tipo de leitura acontece na GPU e não na CPU. Então é tipo, você não só libera todo o espaço possível da CPU, como usa um pouquinho do que você tem disponível ali na GPU para performance máxima. E esse tipo de usar imagem como uma malha de dados já é usado assim, é pão com manteiga assim na indústria, sabe? Então você tem efeitos visuais, eles simplesmente selecionam, eu só quero essa informação do azul, ou então eu só quero essa informação do verde, ou então agora eu só quero essa do vermelho. E essa imagem aqui pode ser quebrada em todas essas partes. Então eles usam cada partezinha possível, cada tipo de informação possível para conseguir um resultado de forma eficiente, de forma que não pese na performance, né? Todo jogo é um malabarismo ali, você vê The Last of Us, você acha que nossa, que performance do PS3. Mas é mais uma performance, um malabarismo da equipe de conseguir extrair do PS3, naquela coisa que não tem upgrade, uma performance, um visual magnífico. Então a gente viu duas coisas. A gente viu como aproveitar o repertório do nosso público e a gente viu que estabelecer paralelos entre atributos e ferramentas faz com que a gente consiga explorar melhor essas ferramentas, né? Basicamente isso. A gente vai ver mais duas coisas antes de avançar pro próximo tópico. Em Requiem for a Dream... Nossa. Em Requiem for a Dream... Requiem for a Dream é um filme sobre vícios. E para explorar esse tema vícios, o roteirista, no caso é um escritor, né, que isso é baseado num livro, ele resolve contar a história de diferentes pessoas ligadas ali por grau de parentesco, de amizade, relacionadas entre si, mas contando a história de cada uma dessas pessoas e como cada uma tem um vício diferente, né? Por exemplo, a mãe do protagonista, ela tem um vício em televisão, e aí esse vício em televisão também soma-se a um vício em doce. E aí a gente nota que todos esses vícios assim são por causa de alguma carência interna. E enquanto alguns teriam a sua carência preenchida pelos outros, um deles tem uma carência que não pode ser preenchida porque ele perdeu o pai quando muito novo. E aí como é que você lida com uma carência dessa? Então você vê como você acaba esse filme tendo não só uma percepção de como vício atua, de que vício não é só sobre entorpecentes, mas você também tem uma percepção de como o vício vai impactando as relações ao redor. Então você tem aí um caso de diferentes histórias sobre o mesmo tema, contribuindo para você expandir o seu entendimento sobre esse tema. No caso de Arcane é muito mais interessante porque ele faz a mesma coisa, só que ele tem um resultado bem diferente, que é mostrar a complexidade de um tema. Ele começa assim, logo no início da produção, né, da questão de roteirização, você tem o fato assim, vamos fazer a série sobre o Arcano. E o que é o Arcano? Então eles vão desconstruindo para poder explorar essas diferentes facetas do Arcano ao longo da série. E aí você tem personagens que incorporam essas diferentes facetas. Então, por exemplo, quando a gente fala de progresso, a gente tem esse personagem aqui que diz que tecnologias devem ser seguras para evitar o uso irresponsável. Parece sensato, parece algo sensato. Esse aqui fala que a ética atrapalha o curso do progresso e ofusca o potencial das tecnologias. Não é mentira. É verdade, mas a gente não tem um motivo para isso, né? Pra gente não quebrar a ética. E aí você tem esses dois que entram no meio desse jogo agora, são dois inocentes, que acreditam que a tecnologia com o potencial de melhorar as vidas devem chegar à população que precisa delas o mais rápido possível. Porque elas estão precisando naquele momento da tecnologia. Então o que você tem ao longo da exploração da série é muitas pessoas com crenças que não são antagônicas, né, que elas não são contrárias umas às outras,
mas que por conta de detalhes a gente começa a perceber como elas conseguem resultar em coisas muito diferentes. Outro exemplo é a relação de poder. Mel acredita que o poder deve ser usado para possibilitar diálogo e evitar conflitos. É sensato também acreditar, tipo, é uma fala verdadeira. Essa outra, a mãe dela, acredita que o poder deve ser usado para garantir segurança da família. Esse aqui deve ser usado por ideais maiores que as vontades de um homem. E outro, eu acredito que deve ser usado para escapar da condição de sobrevivência. Mais uma vez, ideais que não são contrastantes entre si, mas que quando colocados numa mesma arena, eles ressaltam as suas diferenças. E aí você tem uma noção de como o assunto, de como esses tópicos são complexos. Visualmente falando, isso aqui é uma das cenas icônicas do Tarantino, né? O filme já começa nessa sessão de interrogatório. Um nazista chega para interrogar um fazendeiro a respeito de possíveis judeus se escondendo na fazenda dele. E ele chega assim, ele é um cara meio esquisito sempre, desde o início, mas ele chega tentando ser meio amigável. Não, estamos tendo uma conversa aqui e tá tudo bem entre nós, você pode fumar. Tá, tem o PC aqui. Você pode fumar o seu cachimbo à vontade. E aí, em dado momento, quando ele vai começar a falar da coisa séria, ele pergunta: ei, posso tirar o meu cachimbo também, né? A gente tá só numa conversa amigável. Quando ele tira, é simplesmente essa monstruosidade aqui que parece um saxofone gigante. E aí você tem uma noção. Uma coisa que poderia aproximar ainda mais os dois, porque agora são dois homens conversando normalmente com os seus cachimbos. Você tem agora uma relação de poder estabelecida pelos cachimbos. Você tem, se fosse um desenho animado ou daqueles viajados do Cartoon, você poderia ter só os cachimbos conversando entre si e você teria uma noção muito clara de qual é a relação de poder entre esses dois personagens. Outro caso extremamente peculiar, esse aqui é um pouco demorado, mas eu acho que vale muito a pena mencionar, é a questão de The Last of Us. The Last of Us é um filme, ó, praticamente, mas é um jogo sobre vingança, e eles passam nesse mundo pós-apocalíptico de zumbi, e eles tentaram descobrir uma cura dessa menina que era imune, mas aí, tipo, ela teve toda uma relação com o protagonista e tudo mais. O protagonista não aceitou que sacrificassem ela em prol de uma cura que salvaria o mundo. Matou todo mundo que soubesse que ela é imune e fugiu com ela. Beleza. Acontece desse cara, eventualmente é perseguido, né? Esse protagonista que salvou ela é perseguido pelo que ele fez com outras pessoas e acaba morto. Ela não entende a situação, ou melhor, ela só fica com muita raiva da situação, porque é a figura paterna dela. E vai perseguir essas pessoas que mataram a figura paterna dela. E aí daí se dá o plot, né, se dá o enredo do jogo. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão vai ocupar muito do nosso tempo. Mas o foco é porque assim, são 45 capítulos. Eu fiz uma síntese aqui, mas ainda assim ia ficar muito, muito apertada. O foco é, a gente tem quase que cronologicamente, assim, quase que em paralelo, você acontece todas essas coisas aqui com a protagonista, que você controla, que perdeu a figura paterna e tudo mais, e você é forçado a jogar com essa outra personagem aqui, que é parte do grupo que matou a figura paterna dela. E aí você cria imediatamente um paralelo que em estrutura é extremamente similar, se não igual. Você tem que tanto a protagonista quanto a pessoa que matou o pai dela perdeu a figura paterna, porque o Joe, que é a figura paterna da protagonista, nesse processo de salvar ela, matou o pai dessa menina, então ela também já estava buscando vingança. Você tem cenas ao longo do jogo que mostram o amor e o cuidado do pai que foi perdido, então você já cria um pouquinho mais de afeto. Você tem memórias importantes, memórias afetivas dessa personagem no museu, e na outra você tem de um aquário. Você tem a apresentação como membro, a apresentação da personagem, né, como membro de uma sociedade, como é que funciona a relação dela com os amigos mais próximos. Isso nos dois casos. Então você tem como a vingança isola as duas personagens. Então você tem ainda consequências mais pesadas para a menina que matou, para a menina que realizou a vingança, enquanto a outra ainda não realizou, ela não teve as consequências tão pesadas.
Então, o que acontece aqui é a gente tá repetindo, a gente tá dando conta, a gente tá fazendo pelo jogador esse processo de mapeamento. A gente tá expondo a estrutura da narrativa pela qual essas personagens estão passando. E daí aí, o que a gente faz é ter um processo de aprendizado, né? A gente ensina o jogador, porque a única coisa que sobra para ele é fazer a transferência. E aí, muita gente ficou tão incomodada com a transferência iminente, tão clara, de coisas que não conseguiu jogar. E aí ficou desconfortável, porque eles não queriam fazer a transferência, mesmo sendo inevitável fazer essa transferência. Então, beleza. A gente falou dessas quatro coisas. Mas, assim, agora que a gente vai dar uma hackeada no que significa analogia, porque a gente viu como funciona só a analogia por si só, como é que ela consegue dar uma. Como é que ela acontece o tempo todo, como é que ela é fundamental para a cognição. Mas tem muito mais coisas para se explorar. Porque quando a gente. Pelo fato da analogia fazer a gente buscar categorias e organizar tudo em pastas o tempo todo, a gente tende a repetir no mundo exterior o que a gente experiencia no mundo interior. Então o que a gente faz é buscar padrões de semelhança e buscar organizar as coisas do nosso espaço ao redor por semelhança também, semelhanças que são mais notáveis para nós e são mais úteis para nós. Só que essas relações de semelhança, elas não são, é semelhante, pronto, acabou. Isso não é como uma palavra. Existem, como é uma analogia, existem graus de semelhança. E toda essa semelhança depende de contexto e do nosso estado mental. Se a gente está num mercado, a gente tem a seção de frutas, de carnes, de bebidas, depois a gente vai para a seção, quando a gente está na seção de frutas, a gente vai para sei lá, banana, de morango, de laranja. Quando a gente vai na de banana, tem a banana madura, a banana verde, tem a de outras espécies. Então a gente vai tendo graus e graus de pastas dentro de pastas dentro de pastas. Imagine então se um mercado fosse organizado por cor. Né? Aqui tem as cores quentes, a seção das cores quentes, entre aspas. E aí você entra na seção de cores quentes, tem itens só amarelos. Você entra na seção de itens amarelos, tem amarelo claro em cima, amarelo vibrante no meio, amarelo escuro embaixo. Não faz sentido, não é o contexto pelo qual a gente está indo no mercado. Então, reforçando que toda essa experiência de categorização dos estímulos depende do contexto que a gente está, do que a gente está buscando e também do nosso estado mental. Por exemplo, mostrando estado mental, ponto. E assim, é uma coisa tão compulsiva esse processo de categorização, que mostrando essa imagem para vocês já estão percebendo ela como um grupo de triângulos aqui e um grupinho de círculos ali. Isso aqui para dar uma pane em vocês, aqui de curto, né? Um cinzinha claro. E quem está percebendo a configuração toda, talvez esteja pensando, nossa, isso parece um mapa, talvez. Né? E aí os triângulos são com... Mentira! Cara, não vai dar tempo de falar todas as coisas. Eu vou acabar falando só sobre analogia, ponto. Mas tem uma coisinha que eu quero falar, então. Ainda, bastante. Tem muita. Se eu fosse falar tudo que eu gostaria, a gente ia ficar horas e horas aqui falando. Que é uma questão sobre o fechamento, sobre como a gente, mesmo quando a gente não tem todos os requisitos para entender uma informação, a gente vai tentar complementar ela, vai tentar fechar ela com o que a gente já sabe. E isso pode resultar em erros e equívocos, tipo questões de humor. Né? Você tem uma expectativa, seu cérebro fechou a informação ali, e aí você tem essa informação fechada. Mas também dá origem a uma das ferramentas mais poderosas da criação, da produção criativa, que é como a vista aqui em Arcane, em que você tem um som associado a todas as conversas que essa personagem interna tem, que são em detrimento a ela própria. Né? Ela se culpa muito, ela teve uma questão com trauma, e tudo que acontece de errado ela se culpa pra caramba. Então toda vez que isso acontece, ela tem um diálogo interno. E a gente ouve um certo sussurro no fundo. E aí a gente não ouve o que o sussurro está falando, a gente só ouve a resposta dela. Então a gente conclui, sem ser mostrado, sobre o que o sussurro é. Mas a gente não conclui o que o roteirista quis. A gente substitui o sussurro pelas coisas que seriam mais doloridas pra gente ouvir se estivéssemos na situação dela. Então a gente tem um caso aí de fechamento sendo usado para cognição.
Eu não acredito que já passou 40 minutos do negócio. Assim, tem questão de contraste, né? Porque, eventualmente, assim, por mais que a gente perceba muitas semelhanças, tem também a questão da diferença. Você percebe mil coisas acontecendo aqui, mil coisas de diferente, não tem pra onde fugir. E na diferença também há significado que você consegue explorar. E na diferença, principalmente, a gente atribui significado na questão da relação que existe essa coisa. Porque, como eu queria mostrar aqui, você só percebe uma coisa porque ela contrasta com outra. Né? Então você tem a questão do busto, né? Você pensa que é, nossa, uma menção a um busto bem clara. Acabou? Assim, oi? Pode ser. Você tem essa questão do busto, né? Dessa menção à figura romana. Uh, e você não percebe que ela tem braço por conta da parte escura. Mas você não precisa se limitar na questão visual quando a gente está falando dessa de contraste. Por exemplo, um dos problemas com personagens de desenhos antigos, muito clássico, principalmente com questões de heróis, é que, por mais que tenha um vilão naquele episódio, o vilão não teve tempo na narrativa de fazer nada de mal. Você tem, esse aqui é um vilão, ele aparece assim, meio destruindo alguma coisa com a coisa já destruída, ou então você ouve de algum personagem que ele fez algo ruim ou que ele é ruim, mas você não teve o tempo de experienciar o mal que ele é, a malícia desse personagem. O que resulta é um personagem que não contrasta com o herói, e como vilão, ele falha na proposta de ressaltar os traços do herói. Ou seja, não é só ressaltar tipo, o quão heróico o personagem é, mas ressaltar o quão diferente ele é, ou a falha dele, né? E aí você tem só o personagem que tá ali pelo entretenimento. Essas coisas que eu falei pra vocês, já pra concluir o pensamento, tem muita coisa. Eu tava aqui já pra ir até onde fosse, já. Até pra. Essas coisas que eu tava falando aqui pra vocês, depois que eu falei de hackear e tudo mais, são totalmente referência ao que o pessoal entende no design gráfico como psicologia da Gestalt. E com os princípios da Gestalt, né? Você tem segregação, semelhança, proximidade. Só que isso não precisa ser limitado à percepção visual. Né? Você tem com isso como manifestações de analogia atuando no seu processo cognitivo normal. Inclusive, eles não acontecem assim, aqui eu vou executar segregação, aqui eu vou fazer o fechamento, né? Essa coisa de você concluir que tem uma informação, assumir que tem uma informação onde você não mostra. Toda vez que aparece eu fico com medo. Mas não acontece esse tipo de coisa, não é uma única coisa isolada. Isso tudo acontece ao mesmo tempo, e como manifestação de analogia no seu sistema cognitivo. E como consideração final, seria basicamente para buscar estar consciente dos processos, né, que envolvem a produção, das coisas que você mostra, do que a coisa que você mostra implica. Não é frescura se você tem um estabelecimento e você quer botar um perfume X, né, como o Subway às vezes tem perfume de orégano, tomate, o Starbucks tem de café. Esse tipo de coisa não é frescura. Isso agrega a experiência do público e vai ser percebido, ainda que o pessoal não diga, eu tive uma experiência boa aqui, o pessoal nota quando não tem a experiência. Então é buscar estar consciente desse tipo de coisa. E, bem, obrigado pela palestra. Bem corrida aqui no final, mas espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês. E é isso aí. Eu vou ficar por um tempo, então qualquer papinho aí que vocês queiram ter, dá certo. Obrigado.